Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida. Eu estou iniciando o momento de reflexão desse dia 23 de agosto de 2017, tarde de quarta-feira, e eu creio que Deus tem algo para nos revelar nesta tarde, tem algo para falar conosco nesta tarde. Hoje nós vamos estar falando sobre a situação em que o país se encontra, a situação em que o nosso Brasil se encontra de uma forma geral. Vamos falar um pouquinho de política, um pouquinho de economia e, claro, tudo isso sempre é à luz da Bíblia Sagrada. Para a meditação de hoje nós vamos ler o mesmo texto que lemos na quinta-feira passada, quando nós falamos sobre violência aqui mesmo no momento de reflexão, que se encontra em 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículos de número 14 e 15. 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14 e 15, que nos diz assim: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos para a oração deste lugar. E agora estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Isso tudo se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra e sararei a sua terra. É interessante falarmos sobre isso. Na semana passada nós abordamos aqui, na quinta-feira passada, um tema bem interessante, que foi o tema, a questão da violência. Falamos um pouco sobre a violência que está instalada no nosso estado, no estado do Acre, que está instalada no Brasil como um todo. O Brasil inteiro vive uma onda de violência e nós usamos esse mesmo texto. Eu usei esse mesmo texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 e 15, para falar sobre isso. Por quê? Porque a igreja, nós os cristãos, temos a nossa parcela de responsabilidade em relação a tudo isso que está acontecendo no nosso país. Qual é a situação que temos? Nós temos um país que vive uma das maiores ou a maior recessão da sua história. É verdade que economicamente o país começa a se recuperar devagarzinho, a gente começa a ver que os indicadores econômicos começam a dar sinais de melhora da nossa economia. Nós vivemos uma crise política devastadora, onde as instituições brasileiras já não funcionam mais. Nós vemos um executivo, um poder executivo refém de um poder legislativo, que por sua vez está refém do poder judiciário. Judiciário esse que já não serve mais de muita coisa, já não serve mais para julgar, né? A gente vê uma crise gigante, onde só quem vai parar atrás das grades é pobre, né? Os figurões da política, os ricos, fazem, roubam e roubam e roubam e nada acontece com eles. Em 3 anos e meio de Operação Lava Jato, ontem, 3 anos e meio depois, o Supremo Tribunal Federal aceitou apenas a 6ª denúncia da Operação Lava Jato, já em 3 anos e meio. Isso quer dizer, a impunidade é algo terrível, é algo desastroso. A gente tem o mais alto dignatário da República, que é o excelentíssimo senhor presidente da República, vítima também, acusado de corrupção, sendo liberado pela Câmara dos Deputados. As Câmaras dos Deputados que disseram ao presidente: o senhor pode roubar, fique tranquilo, roube, mas porque quando chegar aqui o pedido de denúncia a gente vai executar, porque o senhor é nosso amiguinho, o senhor libera aí bilhões, 3, lá vai bilhões de emendas parlamentares, o senhor dá cargo pra gente e a gente vai fingindo que nada aconteceu. Isso quer dizer, estamos vivendo em um país corrupto, onde corrupção é algo praticado. Desde quando você engana alguém, passa a perna em alguém,
por centavos até quando você recebe bilhões e bilhões e bilhões. Essa cultura tem sido a cultura dos brasileiros e a gente fica indignado. Mas interessante percebermos que o texto que nós lemos, no texto que lemos, Deus está falando, essas palavras são Deus falando para o seu servo, o rei Salomão, que está terminando de construir o templo. E Deus está dizendo para Salomão que se o meu povo, Deus está dizendo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Por que o Brasil está vivendo o que está vivendo? Porque a igreja já não está mais se humilhando diante de Deus. Nós já não estamos mais buscando a face do Deus Altíssimo. Nós não queremos mais se prostrar em oração, nós não queremos mais se render em oração diante de Deus. Nós estamos acovardados, trancados entre quatro paredes, entre as quatro paredes do templo. Estamos mais preocupados com a quantidade do que com a qualidade. Hoje em dia nós se preocupamos em ganhar pessoas, não para que elas vá para o céu, não para que elas sejam salvas em Cristo Jesus, mas para que a nossa igreja transpareça uma quantidade, para que as pessoas quando passarem pelas portas de nossos templos, possam ver eles cheios de hipocrisia, cheios de avareza, cheios de inveja, de mentira, de fofoca. Nós não se importamos mais com a purificação, com a libertação. Nós estamos tão somente preocupados com a quantidade. Esse é um problema grande. Por que o Brasil, essa grande potência, com as riquezas naturais que tem, esse país de uma diversidade cultural enorme, esse país era para ser um dos países mais ricos do mundo, era para figurar entre os 3 países mais ricos do mundo. Nós conseguimos se tornar a 7ª maior economia do mundo. Regredimos, hoje nós já somos a 9ª. Em vez de avançarmos, nós estamos regredindo. Por quê? A igreja brasileira já não está mais preocupada com a situação em que esse país vive. O que a gente vê é uma guerra entre as diversas denominações. Ninguém se entende mais. É comum a gente ver pessoas que se dizem crente, irem para as redes sociais e para o Facebook e para o Twitter, descer a porrada em outro crente. Nós mesmos nos autodestruímos. Não precisa que o diabo venha e destrua a igreja está se destruindo. A inveja tem tomado conta de todos nós. Nós queremos aparecer. Essa maldição desse tal movimento gospel. Hoje você não é mais crente. Hoje você não é mais cristão. Hoje você faz parte do movimento gospel. Nós estamos nos corrompendo com as coisas deste mundo. Hoje nós pagamos milhares e milhares de reais para um cantor vir na nossa igreja fazer um show. E é literalmente um show de máscaras, onde quem é ovacionado e aplaudido é um simples ser humano. Nós mudamos e é interessante, e vou até ler esse texto, Romanos, capítulo de número 1. Diz bem isso, reflete bem o que está acontecendo nas nossas igrejas hoje. Romanos capítulo 1, do verso 23 em diante. Mas eu vou ler aqui porque é bem interessante o que esse texto diz, e ele diz o que está acontecendo com a igreja no dia de hoje. Romanos capítulo 1, primeiro, versículo de número 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus entregou a concupiscência seus corações e a imundícias para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito e eternamente. Amém.
Pois mudaram, o que diz o versículo 25 desse capítulo 1 da carta aos Romanos. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. A gente vai para diante de palcos para cantar: fulano de tal, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Já não tributamos mais a honra e a glória ao Deus dos céus. E aí não entendemos por que o Brasil está desse jeito. Por que a corrupção tomou conta do país. Por que a gente vê tanta roubalheira. Por que a gente vê tanta violência. Por que a gente vê tanta desigualdade. Porque nós não estamos mais dispostos a anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Nós já não estamos mais dispostos a fazer algo pelo próximo. Nós já não se preocupamos mais em pregar, em anunciar a salvação aos perdidos. Aleluias, aleluias. Se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face, o que eu vou fazer? Eu vou perdoar os seus pecados, eu vou sarar a sua terra. Você sabe por que a nação de Israel é inteiramente abençoada? Porque eles oram, porque eles buscam. Você sabe por que tem países que vivem uma prosperidade enorme? Vá pesquisar, vá saber. Entenda, pesquise um pouco sobre a Coreia do Sul. Você vai ver que a Coreia do Sul é uma das maiores potências mundiais. Uma das maiores potências mundiais economicamente e no que se refere à tecnologia. Na Coreia do Sul existem duas grandes empresas de tecnologia. A maior empresa de tecnologia está na Coreia do Sul, que é a Samsung, e uma das maiores, a LG, também está situada na Coreia do Sul. As maiores fábricas de automóveis do mundo estão situadas na Coreia do Sul. É um país muito rico. As igrejas da Coreia do Sul são as maiores igrejas evangélicas hoje no mundo. Mas por quê? Eles se prostraram em oração diante de Deus. Eles deixaram de se preocupar com coisas deste mundo e passaram a se prostrar diante de Deus em oração, e hoje são multibilionários, ricos. Pesquise, vá ver, pesquise igrejas na Coreia do Sul, pregadores da Coreia do Sul, que você vai ver a riqueza e a grandeza que esse país alcançou simplesmente porque eles decidiram se prostrar. Os crentes da Coreia do Sul, os evangélicos da Coreia do Sul, decidiram se prostrar diante de Deus em oração e em adoração. Se a igreja brasileira deixar de competir entre si e seguir esse exemplo, passar a orar, como fizemos quando os nossos pais fundadores chegaram aqui. Quando Daniel Berg e Gunnar Wingre chegaram aqui em 1910, a igreja viveu o maior avivamento da sua história. E esse país viveu algo extraordinário também na sua história. Porque a igreja estava orando, a igreja estava prostrada em oração e adoração diante do eterno Deus. Mas hoje nós deixamos isso. Hoje nós estamos mais preocupados com as nossas riquezas. Quando a Bíblia diz que não é para juntar tesouro nem riqueza aqui, porque aqui a traça e a ferrugem corroem, os ladrões minam e roubam. É para nós juntarmos nossos tesouros do céu, porque lá essas pragas não alcançam. Está na hora de se prostrarmos diante de Deus em adoração. Está mais do que na hora de servirmos a Deus como Ele verdadeiramente é. Urabaia, Suricarabahasia. Erebai, Suiai. Está na hora de pararmos de construir templos faraônicos e se importarmos mais com as pessoas, se importarmos mais com os drogados, se importarmos mais, com as pessoas que estão se prostituindo, com os alcoólatras, com os viciados em geral. Quantos jovens estão tendo as suas vidas destruídas para o crack, tendo suas vidas acabadas pela prostituição, pelo homossexualismo, pelo lesbianismo? Está na hora então de nós, crentes, todos nós, nos prostrarmos diante de Deus, para que Deus mude a situação do nosso país. Que Deus em Cristo te abençoe. Eu espero que essa palavra fale com todos nós, tenha falado com todos nós,
Que Deus crie em nós um espírito reto, um espírito voltado para as coisas que são dos céus. Que nós venhamos fazer o que está escrito em Marcos capítulo 16, versículo 15, palavras de Jesus Cristo. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Está na hora de irmos. Paulo vai escrever dizendo como virão, né? Se não há quem pregue. Como crerão se não há quem pregue. Aí ele vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra. Então como é que as pessoas vão acreditar em Cristo se a palavra verdadeira não está nos sendo anunciada? Amanhã, querendo Deus, eu estou aqui mais uma vez com mais um momento de reflexão. Amanhã eu vou falar sobre, ainda com base nesse texto. Esse texto vai render aí bastante ainda, porque ele é bem abrangente e dá para usar em diversos temas. Amanhã eu vou estar falando sobre política aqui, com base nesse texto. Se meu povo que se chama pelo meu nome, 2 Crônicas 7, 14 e 15. Amanhã então, o momento de reflexão vai ser falando sobre política. Vamos abordar aí algumas coisinhas bem interessantes. Eu sou o pastor John Crisley e esse foi o momento de reflexão.